Como você faria para usar o seu conhecimento sobre quinhentismo na redação do Enem, hein? O que você faria? E aí, criatura? Beleza? É o seguinte, criatura. Quinhentismo no Brasil. Antes de qualquer coisa, é fundamental você entender o seguinte. O termo quinhentismo quer dizer tão somente anos de 1500. É só isso. Os anos de 1500. Aquilo que aconteceu nos anos de 1500. E na Europa, o quinhentismo é o próprio Renascimento. Em Portugal, o quinhentismo é Camões, por exemplo. Camões é um autor do quinhentismo, ou seja, do Renascimento português. Aqui no Brasil não havia muita coisa não. Aí nós falamos só quinhentismo. Aliás, os livros de literatura, e você estuda isso muito bem, dividem tão somente quinhentismo em literatura de informação e literatura de catequese. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho da literatura de informação. No próximo vou falar um pouco da literatura de catequese. Fechou? Então tá, mas antes de qualquer coisa, guarde por favor o seguinte, é quinhentismo no Brasil, tá? Não é quinhentismo do Brasil, é quinhentismo no Brasil. Por quê? Porque é aquilo que se escreveu no Brasil. Se eu dissesse do Brasil, ficaria parecendo que o Brasil produziu alguma coisa, e na verdade não. Eram pessoas de fora que produziam enquanto estavam no Brasil. Pois é. Literatura de informação eram aquelas cartas que, enviadas a Portugal, mantinham o rei e a nobreza, não é? Todos informados sobre o que era a terra, como era a terra, se havia ouro, se não havia, como era o índio, qual era a natureza da terra, os ares da terra. Pois é, Carta de Pero Vaz de Caminha é o nosso primeiro documento. É a carta que fala sobre a primeira impressão, pelo menos oficial, dessa terra aqui. Pois é, criatura, se eu fosse fazer uma redação sobre crise hídrica, ou se eu fosse fazer uma redação sobre natureza, ou desmatamento, ou ecologia, ou alguma coisa nesse aspecto, eu poderia muito bem citar a Carta de Pero Vaz de Caminha. Por quê? É simples, é que na carta, lá no finalzinho da carta, que tem para nós hoje umas 18 páginas, vai. Lá no finalzinho, o Pero Vaz de Caminha fala que aqui nessa terra as águas são infindas, de quantidades enormes. A terra tem muita água, o que dá a impressão de que essa água doce aqui na terra nunca vai acabar. Puxa, como ficaria legal numa redação sobre crise hídrica falar disso, você não acha não? Ficaria muito legal. Você já começar dizendo o seguinte, que a primeira impressão oficial sobre o Brasil na Carta de Pero Vaz de Caminha era a impressão de que aqui a água nunca acabaria. Só que hoje, não é? No entanto, hoje, metrópoles como São Paulo vivem, não é? Preocupante escassez, pois, olha que texto bem estruturado. Concorda comigo? Eu falaria sobre isso. Outra coisa que eu poderia colocar na minha redação para falar de literatura de informação seria como as novas tecnologias, olha que temática interessante, de que maneira as novas tecnologias alteram o pensamento humano. Sabe por quê? É que essas cartas dessa época eram muito descritivas. A carta do Pero Vaz de Caminha, com as 18 páginas, foi só um telegrama para os padrões da época. Havia cartas nessa época que, na verdade, na época eram rolos, papéis enormes, mas que se fossem publicadas hoje teriam 200 páginas, 150 páginas. E por que as cartas tinham que ser tão longas assim? Por duas razões principalmente. Primeiro, o sujeito tinha que descrever tudo minuciosamente, explicando para o rei lá de Portugal que tipo de arara ele tinha visto aqui, como era a terra, como era o índio, tudo minuciosamente descrito. Por quê? Porque ele não tinha fotografia, não tinha vídeo. Nessa época, a ausência dessas tecnologias fazia com que as pessoas gostassem mais de descrições. As pessoas liam mais textos descritivos, porque não tinham foto. Veja como que na sociedade atual, e olha a questão das novas tecnologias,
o excesso de exposição à imagem fez com que a nossa cultura tão imagética perdesse o gosto pela leitura descritiva. Olha que interessante. Outra coisa interessante, a comunicação imediata. É porque se hoje você escreve no WhatsApp uma mensagem para alguém, se a pessoa não entender, ela pergunta por áudio. Naquela época não, criatura. Você escrevia a carta para o rei. A carta levaria meses para chegar lá em Portugal. E se o rei não entendesse o que você disse? Puxa, você só ficaria sabendo um tempão depois, meses, talvez até um ano depois, que o rei não entendeu o que você disse. Então você tinha que escrever, tinha que repetir, tinha que falar de novo, tinha que ser assim muito cuidadoso e descritivista. Quer ver? Vamos sair do século XVI e vamos para o século XIX. No século XIX, ainda havia um gosto muito grande pela descrição. Tanto é verdade que quando você lê as obras românticas, elas são muito descritivas, descritivistas. Claro, né? A fotografia estava começando a aparecer ainda no século XIX. Aí quando você pega Inocência, por exemplo, para ler, você pega Inocência, o narrador fica lá, da obra do Visconde de Tournai, né? A gente escreve Tournai, Visconde de Tournai. O narrador fica um tempão explicando minuciosamente a paisagem. Ele explica umas 18 páginas como é a árvore, o jeito de andar da formiga, a folha. O aluno de hoje tem uma dificuldade enorme em ler esse tipo de literatura. No século XIX, o adolescente adorava esse tipo de literatura. Por que o adolescente adorava? É simples, ele não tinha fotografia, então ele tinha que ler e imaginar. Ou seja, no século XIX, a inteligência era muito imaginativa. E as pessoas tinham mais facilidade de imaginar a imagem, porque a imagem não vinha pronta. Uma alteração na inteligência que as novas tecnologias estão trazendo é que nós estamos diminuindo a capacidade de imaginar a imagem. Aí tem outra coisa, tá? Nessa época, século XIX, o aluno lia Inocência, não é? Lendo sobre uma história que acontece no Mato Grosso. Na verdade, Mato Grosso do Sul, é que na época o estado não tinha sido dividido ainda, Mato Grosso do Sul. Pois é, e uma viagem do Rio até o Mato Grosso levava 3 meses em cima de uma mula. Ou seja, o adolescente que morava no Rio ficava lendo sobre uma história que acontece num lugar do Brasil que fica 3 meses de distância. Isso criava uma sensação interessante demais. Qual sensação? De que na Europa há lugar que fica mais perto do que certos lugares do Brasil. Porque nessa época já havia o navio a vapor. E uma viagem para a Europa já podia ser feita, por exemplo, em 9 dias, num navio a vapor. A viagem para a Europa já podia ser feita 9 dias, não, falei besteira. Nessa época já em 20 e poucos dias, certo? Puxa, mas mesmo assim é estranho, né? Porque fica parecendo que no Brasil há lugar que é tão distante que fica mais longe do que a Europa. Ou, resumindo, em que tipo de redação eu falaria sobre a literatura de informação lá do quinhentismo no Brasil? Se eu fosse falar sobre água, sobre natureza, porque nessas cartas a natureza aparece de forma inesgotável. E hoje nós vemos que a natureza está se esgotando, sim. Ela se mostra como recurso finito, sim. E falaria também desse assunto se o tema fosse ligado a, por exemplo, novas tecnologias. E de que forma as novas tecnologias alteram nossa inteligência. As novas tecnologias melhoram o quê e pioram o quê? Uma coisa que pioram é que a imagem pronta vai tirando a nossa capacidade de imaginar a imagem. Quer ver uma coisa interessante? Sobre esse assunto aí, esse último assunto, você sabe que até o século XX, até a primeira metade do século XX, havia zoológico humano, né? Nos Estados Unidos, na Europa, o que é um absurdo, sem dúvida alguma. Mas pessoas iam a certos lugares para verem aqueles que eles julgavam estranhos, um africano, um asiático, um anão,
uma mulher com barba, aquela coisa que eles consideravam exótica, certo? Isso acontecia, infelizmente, existia sim, infelizmente. Pois é, zoológicos humanos acabaram, por diversas razões. Uma delas é que, não é? O mundo democrático está se impondo, tudo isso é importante, mas uma outra coisa importante é que ninguém tem que ir mais ao zoológico para ver o diferente. Infelizmente, isso tem a ver sim. Ninguém mais precisa ir ao zoológico para ver o diferente, porque o diferente é mostrado na televisão. E a televisão está virando um novo zoológico, um novo show de estranhezas, de horrores, certo? É porque o zoológico tradicional, aqui em Goiânia, por exemplo, está bem fraquinho, está acabando mesmo. Quem é que está acabando com o zoológico convencional, como nós conhecemos? O Discovery Channel. Ou seja, o pai não tem mais que levar o filho para ver o leão no zoológico. Mostra pela televisão. A imagem na televisão, na foto, no vídeo, isso tudo está substituindo a experimentação real. E olha só, como as novas tecnologias têm interferido na experiência humana. Beleza aí? Como as novas tecnologias têm interferido na experimentação humana. Vou deixar para você, para terminar, uma frase do Antônio Cândido. O Antônio Cândido diz uma coisa interessantíssima. Ele diz, Antônio Cândido, grande crítico literário brasileiro, falecido aí há pouco tempo, ele dizia o seguinte, que um dos problemas das crianças que estão sendo alfabetizadas agora é que elas estão sendo alfabetizadas imageticamente antes de serem alfabetizadas silabicamente. É que a criança sai na rua, são tantas luzes, tantas cores, tanta coisa acontecendo o tempo todo, que a criança já sabe o que é o shopping, o que é o McDonald's, ou seja, a criança sabe que é o McDonald's pelas cores, pela logomarca, pelo símbolo, pela imagem. Então a criança está começando a decorar a palavra, decorando que a palavra caneta é caneta, mas está tendo dificuldade para ler sílaba por sílaba. A grande exposição à imagem está fazendo com que surja uma inteligência muito rápida, só que superficial, ao ponto de a leitura silábica estar sendo deixada de lado. Beleza? Aguardo você no próximo vídeo, e no próximo vídeo falarei sobre a questão da literatura religiosa, a literatura de catequese, e como é que você poderia usar isso na sua redação. Beleza? Aguardo você. Tchau, criatura, e anote aí!